A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Gente, que alegria poder falar com vocês nessa quarta-feira, noite especial que o Senhor marcou para nos abençoar. Meu nome é Pastor Júnior e eu estou hoje super acompanhado. Eu tenho aqui uma princesa aqui. Dá oi pro pessoal. Oi. Essa aqui é a minha filha mais velha, quem não conhece, essa é a Rebeca, presente que Deus nos deu. Eu quero mandar aqui também um beijão para Raquel, para minha esposa Samira, dona Samira Sharif, que Deus possa abençoar não só a minha família, mas a sua também. Chama aí os seus parentes, você que está nesse período de isolamento social, convide alguns amigos para participar dessa transmissão. De cara já vai deixando aí o seu like, vai enviando esse link para outras pessoas, coloca na sua Smart TV, na TV grandona aí. Deus tem uma palavra para as nossas vidas hoje. Eu quero convidar você para orar, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a bênção de Deus nessa transmissão. Deus tem algo poderoso e reservado para as nossas vidas hoje. Vamos orar, princesa? Ora então, vamos orar. Papai do céu, abençoa a gente, nos guarde, livra a gente de todo mal. Quem tá lá na sua casa vendo esse vídeo, que nem coronavírus esteja mais nesse mundo, em nome de Jesus, amém. Amém, dá um beijinho. Deixa eu conversar com vocês agora aqui. Eu tenho uma palavra para o teu coração e eu quero encorajar você aí a pegar sua Bíblia, pega aí a palavra de Deus comigo e abre a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, é uma leitura um pouco extensa, eu peço sua atenção, eu peço também tolerância, paciência. Como todo mundo sabe, isso tudo aqui é muito novo, né, pra gente, dá um frio na mão, dá uma tremedeira, um nervosismo aqui, falar com câmera, tudo muito, né, muito diferente, mas Deus tem nos dado graça, eu tenho assim ficado maravilhado, surpreendido com o alcance de pessoas que têm nos acompanhado, com palavras que Deus tem nos dado nesses dias. Por mais que sejamos limitados, Deus tem nos levado a um tempo novo, de muita graça, e temos experimentado coisas novas. Abra sua Bíblia então no livro de Lucas, capítulo de número 24. Acompanhe essa leitura, é muito especial. Verso de número 13, Lucas 24, 13, a seguir. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Eu estou agora no versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. 17. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Versículo 22, já estamos encerrando, acompanha comigo. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam
as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser sim, como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrando para ficar com eles, e conheceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais disseram: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho e como lhes foi conhecido no partir do pão. Queridos, esse texto é um texto muito precioso, é um texto muito conhecido, é um texto, vamos dizer assim, famoso. Muitas pessoas já ouviram falar, muitas pessoas já leram, já foi encenado através de filme, peça teatral, enfim. Você provavelmente já é familiarizado com esse texto. Pastor, o que esse texto nos revela no atual problema agora, na atual situação, dentro dessa pandemia? Nós estamos diante de um dos textos mais lindos, e esse texto vai nos narrar a seguinte situação: enquanto alguns estão acreditando, outros estão desacreditados, sem esperança. Nada muito diferente do que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Enquanto uns estão por fé, enquanto uns estão profetizando. Esses dias me ligaram, um querido amigo meu de Araçatuba, e ele me perguntou: como é que você está, pastor Júnior? Eu falei para ele assim: profetizando de meia em meia hora. Querido, é assim que nós temos que viver, em fé, acreditando, confiando, descansando que Deus tem cuidado das nossas vidas. Eu tenho certeza que você hoje deve ter aberto o seu computador, o teu smartphone e recebeu notícias. Notícias de que, de repente, um amigo, um ente querido, alguém que já conviveu com você no passado, alguém que é amigo de alguém que você conheceu, talvez não tinha muita intimidade, mas essa pessoa está internada. Essa pessoa está sendo vítima desse vírus. Ou até mesmo essa pessoa morreu. Lemos todos os dias no noticiário que centenas de pessoas no mundo estão perdendo a vida. O texto vai nos dizer no versículo de número 13, eu quero chamar novamente sua atenção para ele, capítulo 24 de Lucas, versículo de número 13, e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém. Escuta bem o que o texto está dizendo. Eis que no mesmo dia o quê? No mesmo dia que uns estavam chorando por um luto, outros estavam cheios de esperança,
porque tinham a certeza de que o Senhor estava vivo, não somente vivo, mas já tinha aparecido alguns deles. Apareceu as irmãs dentro do sepulcro ainda ali no jardim. Eu quero vir aqui como um profeta de Deus para a sua vida. Existem várias pessoas trazendo muitas notícias. Eu recebo pelo WhatsApp link de vídeos no YouTube, reportagens o dia inteiro. Nós temos uma voz no contexto nacional, uma voz no mundo gospel, uma voz que nos representa, né, entre muitas pessoas, o pastor Silas Malafaia, que tem sido todos os dias ele colocando vídeos, tem sido uma voz nossa nesses dias também, e eu recebo informação de todos os lados. Eu vejo a televisão, eu leio o jornal, e algumas notícias nos trazem realmente medo, insegurança, mas dentro desse mesmo dia que a insegurança bate a porta do nosso coração, dentro do mesmo dia que o medo, o pavor, o temor quer nos assolar, neste mesmo dia também tem novidade da parte de Deus. Escute aqui uma coisa: a nossa fé não está pautada no que os noticiários estão anunciando, a nossa fé está pautada do que a palavra do Senhor nos anuncia. A palavra do Senhor, ela é mais atual do que o jornal que vai ser impresso no dia de amanhã, quinta-feira. A palavra de Deus, ela é totalmente aceitável, digna de toda aceitação, e a palavra de Deus me dá certeza de vitória. Eu vim aqui dizer para você que por mais que esteja a notícia ruim ao nosso redor, por mais que as notícias de caos queiram dominar a nossa mente, o nosso Redentor vive. Parece-me que vejo Jó sentado talvez numa mesa como eu, de cabeça baixa, triste, sem saber o que fazer. Chega uma pessoa e diz assim, morreu. Chega outra pessoa e diz, acabou. Chega outra pessoa e diz, não tem mais. Chega outra pessoa e diz, é o fim. Chega outra pessoa e vai parecendo que cada vez mais vai piorando o quadro de Jó. Cada vez mais no mesmo dia vai acentuando o problema de Jó. E Jó, ele vai vivendo essa dor, Jó vai vivendo essa tragédia dia após dia, até que em dado momento, a palavra do Senhor vai dizer no livro de Jó, de número capítulo 14, há esperança para a árvore, ainda que cortada, o seu tronco, perto da raiz, ao cheiro das águas brotará, e como planta nova florescerá, e não cessarão os seus renovos. Eu vim aqui não ser o profeta do caos, mas ser uma boca de Deus para a sua vida. Há vida dentro dessa pandemia, há esperança dentro dessa pandemia, ainda que o vírus venha tocar em algum de nós, ainda que esse vírus venha afligir a nossa casa de alguma forma, nós não vamos padecer dentro dessa crise. Eu vim ser profeta de Deus para a sua vida, eu vim declarar sobre a sua história, que Deus vem nessa noite com uma graça de encorajamento, alabado reminaraçaio. Eu vim aqui te dizer que o teu Redentor vive, como disse o patriarca Jó, eu sei em quem tenho crido, e que por final se levantará. Meu irmão, se Deus ainda não se levantou para dar a última palavra, é porque ainda não chegou o final. O final não vai chegar na hora que os noticiários disserem, chegou o final, não, a última palavra vem da boca de Deus, só vai terminar a hora que Deus falar, ponto final, só vai ter fim na hora que Deus falar, acabou. E eu estou para te dizer aqui nessa noite, que aquele que tem todo o controle em suas mãos, o nome dele chamado Jeová, ele não perdeu o controle da sua vida. Eu vim declarar para a sua história que a vida no meio da crise, a vida no meio da pandemia, você não vai morrer dentro dessa crise. Aleluia, eu vim declarar essa palavra ao teu espírito, eu vim declarar essa palavra ao teu coração. Queridos, os dois estavam saindo de Jerusalém, eram dois discípulos, tiveram experiências maravilhosas, viram milagres, puderam acompanhar a ressurreição de mortos, paralíticos que andaram, cegos que tornaram a ver,
puderam ver milagres jamais vistos ou narrados ou experimentados em toda a história humana. Tiveram durante 3 anos e meio a companhia do maior homem, do maior profeta de todos os tempos, chamado Jesus de Nazaré. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus naquele dia ressuscita, como havia prometido. Como havia prometido, ele estava cumprindo. Eu vim falar para você que você vai viver o cumprimento de todas as palavras de Deus na sua vida. Tem gente que está vivendo dentro desse caos pensando que não viverá mais aquilo que Deus prometeu, porque os dias são maus. Os dias podem ser maus, os tempos podem ser difíceis, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir, ponto final. Ponto final. Eles estavam vivendo experiências maravilhosas, coisas inéditas, mas Jesus morreu. Quando Jesus morre, e eles mesmo, sem saber que estão falando com Cristo, vão narrar isso, nós já achávamos que ele era o remidor, ele era aquele que ia mudar o cenário de Israel, porque eles estavam achando que Cristo seria, até hoje os judeus acreditam nisso, o solucionador dos problemas políticos, quando na verdade, muito mais do que problemas políticos, o Messias veio para trazer a solução para vidas, mudar rumos, mudar a história da humanidade por inteiro, não só de Israel, mas a todos que receberam a ele, deu-lhe o poder de ser feito filhos de Deus. A Bíblia então vai dizer que naquele dia, quando ele ressuscita, Maria vai até o sepulcro e vê o sepulcro vazio, e ela recebe então, ela é recebida, ela é recepcionada no sepulcro por 2 anjos que fazem uma pergunta: o que você está procurando aqui? Você está procurando um vivo? Num lugar que é para ter morto? Não. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ela impactada com aquela mensagem, com aquelas boas novas, ela já sem saber o que fazer e ela tendo que digerir tudo aquilo, aquela informação, ela... O que eu faço? Como assim? Eu observo que o texto vai dizer que quando ela chega no sepulcro de Jesus, a pedra havia sido removida. Ora, a pedra foi removida para evidenciar o que os anjos estavam declarando àquela mulher. Pois Cristo vai aparecer logo após, no meio dos seus discípulos, através de uma porta, através de parede. Então ele não precisava que literalmente a pedra fosse removida para ele sair de uma tumba. Ele não precisava disso, porque ele ultrapassou portas e paredes, então a pedra não seria um empecilho para ele ressuscitar. A pedra só foi removida para que as pessoas pudessem testificar do que os anjos estavam falando, pudessem dar crédito à mensagem angelical. O que você quer dizer com isso, pastor? Deus vai dar alguns sinais nesses dias, e receba essa palavra no teu espírito, porque eu não estou falando isso aqui por uma exegese, por uma hermenêutica do texto, eu estou falando isso como um profeta de Deus. Deus vai tirar algumas pedras do teu caminho nesses dias, para que você veja que Ele tem cuidado de você, para que você venha testificar da sua graça, do seu amor, do seu poder. Eu não sou numerólogo, eu não sou nenhum tipo de vidente, mas dentro de uma numerologia bíblica, se eu não me engano, nós estamos no mês de maio, mês 5, né? E nós estamos aqui na primeira quarta-feira do mês de maio. E o mês 5 na Bíblia, aliás, o número 5 na Bíblia é o número da graça. Eu vim aqui declarar sobre a tua vida que você vai viver um tempo de graça como tu nunca experimentou. Pelo amor de Deus, abre essa mãozona aí, levanta ela aí nesse sofá e diga: eu recebo, pastor, essa palavra. É com você mesmo, rapaz. Eu estou aqui para falar com você. Deus, nesse mês de maio, vai nos surpreender. A pedra vai ser removida para que possamos ver que o nosso Redentor vive. Aqueles 2 homens estavam seguindo caminhos de Emaús. Emaús quer dizer lugar morno. Emaús quer dizer águas mornas. Aqueles 2 homens, discípulos de Jesus, não suportaram a situação que estava acontecendo. Tem horas na vida que são discípulos de Jesus, estão caminhando, mas não suportam as frustrações, não suportam os problemas, as adversidades. Eu vim aqui trazer uma palavra de encorajamento para você. Eu não acredito que você ou que você seja como esses 2 discípulos
que não suportam a frustração, que não suportam a aparente derrota. Ei. Deus não é um velho que esqueceu de como que eu posso ser Deus. Deus não está com amnésia, Deus não está com Alzheimer, Deus não esqueceu de como faz para ser Deus. Há um Deus que cuida da nossa vida. Eles são discípulos de Jesus, mas estão indo para um lugar que já tinham saído. Estão indo para Emaús, lugar de águas mornas. Estão indo para lugar de ser morno. Num tempo de crise, meu irmão, você não pode ser morno. Num tempo de adversidade, você não pode querer retroceder e voltar àquela vida morna que Cristo já te arrancou de lá. Escute, é tempo de você ficar na posição, é tempo de você permanecer em Jerusalém. Ora, o que Cristo depois vai dizer aos seus discípulos? Ficar em Jerusalém. Não é tempo de você sair de Jerusalém e pegar caminho de Emaús, coisa nenhuma. Ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Versículo 13, a Bíblia é muito rica, são mais de 10 versículos e eu não quero ser enfadona, não quero tomar muito seu tempo, mas escute. A Bíblia vai dizer então, e eis que no mesmo dia que uns estavam celebrando a ressurreição, no mesmo dia que uns estavam se alegrando e dizendo, Hosana nas alturas, bendito é o Senhor que ressuscitou dentre os mortos, no mesmo dia que uns estavam dizendo, a nossa esperança ressuscitou dentre os mortos, no mesmo dia que alguns estavam encorajados, dizendo, louvado seja o nome do Yahvé, que deu o seu Filho por amor de nós, no mesmo dia, 2 camaradas estavam desacreditados e não perceberam que enquanto no caminho eles estavam, vamos conjecturar nos dias de hoje, estavam já sem a máscara, né? Estavam sem máscara conversando. E aí, como é que vai ser agora? Imaginávamos isso, imaginávamos aquilo. Olha o que diz o versículo de número 16, eu chamo sua atenção para ele, eu já estou encerrando. Mas os olhos deles quem? Dos discípulos, estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Eram discípulos de Jesus, estavam caminhando, mas não reconheciam, porque os olhos estavam como que fechados. Eu vim dizer para você que tem vida no meio dessa crise. Eu vim declarar sobre a sua vida que há vida no meio dessa pandemia. Eles não perceberam que Jesus chegou, eles começaram a interagir com Jesus como quem interage com um estranho, como quem interage com um desconhecido. Eu estou falando com gente, eu vou baixar aqui um pouco mais o nível do negócio para você pegar essa palavra no teu espírito. Talvez eu não esteja falando isso com todos que me assistem nesse momento. Eu não posso generalizar, mas eu posso afirmar. Eu estou falando com pessoas que estão aí do outro lado dessa telinha, estão pensando, pastor, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer com a minha família? Como é que eu vou fazer com a minha empresa? Como é que eu vou fazer com o meu emprego? Com a saúde de Beltrano? Com o cuidado de Ciclano? Eu estou chamando a sua atenção que Jesus já apareceu para você no meio dessa crise. E você está andando dentro desse problema e não está percebendo que o terceiro personagem, a terceira pessoa, que aquele que do reminácia, aquele que resolve, já chegou dentro desse seu problema, está interagindo com você, mas os seus olhos estão como que fechados, e você não está conseguindo reconhecer que ele está falando contigo dentro desse problema. Eu vim aqui declarar em nome de Jesus que toda a escama vai cair por terra, que todo embaraço vai cair por terra, e que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Ei, meu irmão, chama aqui tua atenção, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Jesus já está dentro do cenário da sua vida. Ei, Cristo já está do seu lado dentro dessa prova. É tempo de você enxergar que por mais que as notícias sejam, ele morreu, ele prometeu e até agora não veio, já são 3 dias e ele continua morto. Essas são as notícias que estão perturbando a mente dos discípulos, mas Jesus vem nessa transmissão dizer para você, pare de ouvir o que estão dizendo lá fora, porque eu estou com você dentro desse problema, caminhando do seu lado, e mais do que isso, ele vai se revelar a você como se revelou na vida deles. A Bíblia vai dizer,
E preste bem atenção, versículo de número 18. E respondeu cujo nome era Cleopas. Não é nepotismo, mas esse Cleopas, segundo alguns historiadores, fazia parte da família de Jesus. A Bíblia não vai dar o nome dos dois, mas vai dar o nome de um. Por que, pastor, vai dar o nome de um? Não sei. Talvez algumas pessoas precisem disso. Talvez algumas pessoas precisem que o Senhor fale, mas fale de maneira detalhada. Quantas vezes no ministério profético Deus nos toma e dá nome de pessoas? Já aconteceu comigo. Em algumas oportunidades Deus dá nome de número de documento ou nome também do documento. Alguns detalhes para que a pessoa de fato entenda que é Deus falando com ela, porque tem gente que tem dificuldade. Tem gente que está vendo o milagre, mas isso é milagre mesmo? Será? Eu não estou afirmando isso, por favor. Será que alguém, quando viu o mar vermelho, alguém, que eu digo, lógico, algum dos filhos de Israel, ao perceberem que o mar vermelho abriu, pensou, rapaz, e se ele fechar com a gente no meio do caminho? Rapaz, será que é seguro? Porque tem gente que é assim. Tem gente que se Deus não falar, chamar pelo nome, a pessoa não vai entender que é Deus que está falando. Escute aqui nessa transmissão, é com você mesmo que Deus está falando, rapaz. A Bíblia vai dizer que esse homem com o nome de Cleopas, que faz parte deles, faz parte dessa dupla, e respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu peregrino em Jerusalém e não sabes que as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Você não sabe o que está acontecendo, pastor Júnior, nesses dias para estar falando uma mensagem de esperança? Ô pastor Júnior, será que na sua casa não tem televisão? Será que o senhor não tem acesso à internet para ouvir as notícias do que está acontecendo em São Paulo? Estávamos achando que o São Paulo ia reabrir, Rio de Janeiro ia reabrir, quando os seus governantes aumentaram o prazo agora da quarentena. Será que o senhor não tem televisão? O senhor está por fora do que está acontecendo nesses dias? Eu vim aqui te dizer, meu irmão, que as informações desses dias não podem roubar de você a esperança do porvir. Eu vim aqui te dizer que as notícias desses dias, os últimos acontecimentos, não podem roubar a sua fé. Tem pessoas que estão dando mais ouvido ao que está acontecendo agora do que ao que o próprio Cristo está falando no meio dessa crise. Tem muita gente orando, falando, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Eu recebo ligação, WhatsApp de pessoas pedindo oração, na expectativa de que por intermédio dos dons proféticos Deus possa nos usar para falar com elas. E quantas vezes dentro desse problema Deus está falando com a pessoa, mas os problemas desses últimos dias não está deixando a pessoa ter um discernimento. Ei, eu estou falando de dois caras que caminharam com Jesus. Segundo os historiadores, esse Cleopas era parente de Jesus. Eu não sei o nível do grau de parentesco agora, enfim, mas era um parente de Jesus. E Cristo está do lado deles e eles estão falando assim, por acaso você é um peregrino, um forasteiro, um estrangeiro, não sabe das últimas notícias para nos perguntar o que está acontecendo? Escute aqui uma coisa, eu sei o que está acontecendo, eu tenho televisão, eu sei do que está acontecendo, mas eu vim te dizer uma coisa, Deus também sabe, e muito mais do que eu posso ter informação. Cristo tem a solução. Eu não vim aqui falar para você de informação, eu não vim aqui interagir contigo para te dizer, a coisa tá feia mesmo. Comércio abre, comércio não abre. Ratinho Júnior diz uma coisa, Marcelo Bellinati diz outra. Tá assim, tá assado. Bolsonaro, domingo, manifestação. Não, eu não quero saber das últimas notícias. Eu quero te dizer que a última notícia vem da boca de Deus. E que Deus vai dar ainda a última palavra a teu respeito. Deus não vai deixar você morrer no meio dessa guerra. Creia nisso, isso é profético para a sua vida. Eu vim te dizer que ainda há vida depois de toda essa crise. Receba essa palavra no teu espírito, em nome de Jesus. Não permita que o que está acontecendo, as notícias de fora, possam influenciar, possam atrapalhar a sua fé. Tem gente que está tão envolvida com as coisas que estão acontecendo. Tem gente que está tão envolvida com tudo, com esse cenário de pandemia, de crise, de problemas, que não está percebendo que você acordou hoje e acordou com vida. Tem gente que está tão envolvida com as coisas que não está percebendo que você ontem foi dormir espirrando e hoje já acordou sem espirrar. Que ontem você foi dormir
com sintomas, estava com febre, dores no corpo, hoje tu já acordou sem. Tem tanta gente envolvida com isso que está acontecendo, com as notícias que estão acontecendo, que você está vendo no Facebook que fulano morreu, que é teu amigo, que ciclano morreu, que era teu colega, teu conhecido, mas também não está vendo que tem um monte de gente nascendo, tem um monte de gente que está pegando um jornal e está falando, empresa tal fecha, empresa tal reduz o quadro de funcionários, mas não está vendo que tem gente com a carteira sendo assinada nesse período, tem gente que está vendo a notícia que fulano morreu, ciclano morreu, mas não olham e não observam o número de pessoas que estão recuperadas, ou que estão sendo recuperadas desse coronavírus. Eu não vim aqui ser um profeta do caos, eu vim dizer para você que ainda há esperança, ainda há esperança, a vida depois dessa crise, a vida depois dessa crise, receba essa palavra, em nome de Jesus. Abadu Reminarassai, eu quero orar com você, eu sinto uma graça de Deus aqui, e eu quero liberar uma palavra de fé sobre o teu espírito. Feche seus olhos por gentileza, não importa para mim a sua religião, se você é crente, católico, não importa se você é de uma religião afro, não importa o que te ensinaram, eu vim aqui falar que Cristo é a solução, eu vim aqui dizer para você que ainda há esperança depois dessa crise, há esperança depois desse caos, e eu quero orar por você, Senhor, em nome de Jesus. Do outro lado dessa tela, alguém que está precisando de ter a sua esperança renovada na noite desse dia. Senhor, o isolamento físico e social não permite que a minha mão seja colocada sobre a cabeça dessa pessoa, mas a sua mão pode ir onde a minha mão não vai. Alabadukel inumidaracébia. Remia calamachuri anderrebidaraçaio. Deus, eu sinto uma graça a orar neste momento. Eu sei que existem crentes neste momento, pessoas que estão conectadas agora comigo nessa oração, que acreditam que há vida depois de tudo isso, e que nós não vamos morrer no meio dessa crise, nós vamos viver para contar os grandes feitos do Senhor. Oh, Espírito de maravilha, entra dentro do Hospital Universitário de Londrina agora. Espírito de operação de maravilha. Pai, esses dias nós recebemos uma notícia que a tia da irmã Thalita foi recuperada. Enquanto as notícias estão dizendo de mortos, nós também estamos ouvindo notícias de vivos. E nós estamos vivos e por isso podemos te louvar. Enquanto há vida, há esperança, te louvamos, Senhor. Te louvamos porque temos prato de comida na mesa. Te louvamos porque esses dias dentro de um ato social, de uma ação social, tivemos a oportunidade de levar alimentos àqueles que não tinham, mas agora têm, porque podemos compartilhar. Queremos te agradecer pela vida, a vida porque o Senhor ressuscitou, e como diz aquela canção, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Oh Deus, envia um varão de autoridade agora dentro da casa dessa pessoa. Envia um varão de autoridade aonde essa pessoa está orando comigo, e que essa pessoa possa ser contagiada, inflamada, envolvida com a tua unção de graça. Pai, que possamos viver um tempo de graça no mês de maio, e que possamos verdadeiramente dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Seja abençoado com essa palavra, meu irmão. Seja encorajado, receba uma dose de ânimo no teu espírito. Eu quero encorajar você também, assim que a nossa igreja for reaberta aqui, o lugar de culto, né? Nós estamos num tempo de pandemia, o prédio está fechado, mas acompanhe nossas redes sociais, né, nossos veículos aqui de comunicação, Instagram, Facebook, o YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, envie esse link para mais alguém. Pessoas precisam ser abençoadas, e através dessa palavra eu acredito que muitas pessoas serão. Então compartilhe o máximo que você puder, não deixe de deixar aqui o seu like, o seu joinha. Esses dias eu estava observando, 700 pessoas assistem um vídeo e 20 dão um joinha. Você não faz parte desses 20, né? Pelo amor... Ô crente, você ainda não deu um... Eu não acredito que você ainda não se inscreve. Ô rapaz, ô meu consagrado, se inscreve nesse negócio aí, vai.
Dá lugar pro varão aí, vai, se liga no manto aí, se inscreve aí, tá vendo esse sininho aí? Dá um clique aí, toda vez que a comunidade Peniel colocar um vídeo novo, algo novo, você vai ser notificado. Eu quero chamar a tua atenção para outra coisa, ó, dízimos e ofertas, seja fiel, vai estar aqui os dados da conta da igreja, seja fiel ao Senhor, colabore, participe, nós temos desafios, essa semana mesmo nós tivemos que interagir aqui com a imobiliária, tem muitos desafios e eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado pelo Senhor, porque toda oferta volta para o lugar de origem. Nossa igreja não é uma igreja de falar tanto de oferta, de dízimos, porque nós acreditamos que temos um povo aqui liberal e que é um povo também muito sábio, compreendedor das escrituras, não precisamos falar tanto disso. Eu quero deixar também outros 2 avisos. Domingo agora, dia 9 de maio, eu quero chamar sua atenção para isso. Existem 2 coisas, não é mentira. 9 de maio não é domingo, é sábado, perdão. Dia 10 de maio, domingo, 10 de maio. Esquece 9. Esqueceu? 10 de maio, domingo. Santa Ceia do Senhor. Oh, glória, Ele vive! Santa Ceia do Senhor é agora, domingo. Pastor, como é que eu vou cear dentro dessa pandemia, esse isolamento social? Muito simples. Você vai pegar aí na sua casa, vai separar, vai reservar um pedaço de pão, um copo de suco, vai lá no mercado lá, ou manda trazer na sua casa, enfim, um suco bem gostoso de uva, e você vai acompanhar aqui no YouTube a transmissão ao vivo da Santa Ceia do Senhor. Pastor Clóvis, missionária Margarete vão estar ministrando, vai ser power, vai ser top, você não pode perder. A Santa Ceia é o nosso remédio mensal, poderia até ser diário, que não faz mal nenhum, é o nosso remédio de fé, de comunhão, de aliança, assim, de aliança com Deus. Outra coisinha, toda Santa Ceia nós temos também a arrecadação de alimentos, né, que é o culto da primícia. E aí você pensa assim, pastor, como é que vai fazer e tal? Queridos, através de plataformas de entrega, maiores detalhes vão estar aqui também no vídeo, você vai enviar aqui no dia 9 de maio, que é um sábado, um dia antes do domingo da Santa Ceia, então dia 9 você vai estar enviando aqui na igreja. O horário é esse que eu vou te passar agora aqui, ó. Sábado agora, das 16 horas às 20 horas, você pode estar enviando aqui na igreja. 4 da tarde, tem gente que não sabe o que é 16 horas. Pode isso, Christian? Só o sangue. Olha, é 4 da tarde, rapaz. Pode estar 4 da tarde, mas 16 horas tumultua. 4 da tarde, sábado, 9 de maio. Até 8 horas da noite, 20 horas, vai ter um consagrado aqui, vai ter um varão, não sei quem que vai estar aqui, ou eu, ou alguém, para receber a sua doação, a sua liberalidade, a sua primícia. Então você vai enviar para cá uma cesta básica, você vai enviar dentro das suas condições, porque pessoas... Pastor, eu queria enviar um caminhão de cesta básica, mas não posso. Tudo bem, querido, faz aquilo que você pode, dentro das suas condições, porque pessoas precisam da sua participação, da sua colaboração, para que possam se alimentar, comer, enfim, você sabe, está acompanhando tudo aí, então seja liberal, ok? Deus te abençoe, um beijo no teu coração. Ó, quando a igreja retomar aqui, quarta-feira tem um culto power, que é a quarta profética, que é a nossa quarta-feira. Domingo nós temos o culto da família, quarta-feira é 8 da noite, domingo é 7 da noite, Rua Sorocaba 1290, vem que você vai estar num culto power, de muita unção, palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus vai te surpreender. Deus te abençoe, beijo, tchau!